que eu vou fazer a leitura desse capítulo. E aí depois eu faço as considerações que eu acho que vai ser melhor, porque ele não tem tanta informação para a gente ficar preso aqui nesse capítulo assim de ir lendo e parando, né? Porque quando o capítulo nos dá essa possibilidade, a gente faz, né? Mas eu acho que esse é mais questão de algumas informações, né, que a gente tem que ouvir, e depois de ouvir a gente fazer aí as nossas considerações, tá? Então vamos lá, capítulo 7, informações de Alzira. Capítulo 6 terminou com eles conversando, né? Com a Evelina, o Ernesto e a Alzira conversando. E a Alzira dizendo, né? Jogando para eles aí, olha, já me foi dito, né, que nós todos estamos mortos, né? E aí eles, tanto o Ernesto como a Evelina, começaram aí a querer atinar, né? Mas tudo ainda de forma lenta. Então vamos lá para o capítulo 7. Informações de Alzira. Conversemos, convidou a nova amiga. Receosa ante os serviços de vigilância, manifestava a intenção de despistar. Dispunha-se a todo custo demonstrar naturalidade, temendo que alguém pudesse haver assinalado o choque da companheira. Eu vou parar aqui, gente, porque talvez chega no final eu possa me esquecer. Presta atenção como eles estão conversando e parece que eles estão cismados com alguma coisa, né? Ou seja, vamos conversar aqui em off, vamos conversar aqui em segredo, né? Travando? Vamos conversar aqui em segredo para que eles não nos ouçam, né? Então, tudo isso é falta de entendimento, sabe? Porque, igual eu já disse no capítulo passado, a espiritualidade, ela não trabalha dessa forma, né? Não esconde nada de ninguém. Então, o que acontece? Eles não falam de imediato porque não tem equilíbrio, né? Porque se eles continuarem, se falarem para eles de uma vez, né? A estabilidade que eles se encontram, eles vão o quê? Regredir, né? E isso não é interessante, né? Mas só que pela falta de entendimento que eles têm, o que acontece? Eles estão ali, né, cismados, achando que estão na terra, achando que estão no hospital, achando que tem que cochichar e conversar, porque senão alguém pode achar ruim, alguém pode, né? E isso não é verdade, tá? E isso acontece aqui só porque ainda eles não têm o quê? Entendimento, tá? Fantine compreendeu e esmerou-se a coadjuvá-lo. Pretendendo ignorar a lividez com que a senhora Serpa os ouvia, fez as apresentações com aparente serenidade. Sou Alzira Campos, identificou-se a matrona, recém-chegada ao grupo, e mora em São Paulo. Deu o endereço, reportou-se à família, caracterizou o bairro em que residia e adiantou. Desde que caí em casa, trouxeram-me desacordada para este hospital. E pelas contas que faço, há quase 2 meses espero alta. Estabeleceu-se o diálogo entre ela e Ernesto, enquanto Evelina se resserenava lentamente. A senhora já se sente restabelecida? Completamente. Já travou relações com alguma autoridade que lhe possa orientar com indicações precisas quanto ao futuro? Sim, a irmã Letícia, que me assistiu de início nos banhos medicinais, avisou-me anteontem que não está longe o dia em que será possível decidir relativamente a permanecer aqui ou não. Que terá ela desejado dizer com esse permanecer aqui ou não? Realmente, sabendo-se quanto anseio voltar a casa, muito me encabulei ao receber-lhe esse apontamento. Nada mais indagou? Sim, roguei mais claras instruções, pedi minudências. Ela, contudo, apenas me disse gentil: você compreenderá melhor mais tarde. Dona Alzira, sussurrou Ernesto com firmeza.
A senhora não acredita que estamos numa organização de saúde mental, num asilo de loucos? A matrona relanceou o olhar em derredor, a feição de doente amedrontada, com a vigilância de guardas severos, e opinou: se vamos examinar assuntos graves, não nos convém isolar a companheira. Nossa amiga Evelina pode acelerar o próprio refazimento. Peçamos para ela um tônico adequado. Conjugando a ação à palavra, premiu o diminuto botão que incrustava a mesa, e surgiu um rapaz de serviço, diligenciando o saber em que lhes poderia ser útil. Alzira encomendou refresco para 3. Qual sabor? Maçã. Eu vou parar aqui também. Teve uma moça que falou assim: eu tô rindo de vocês porque vocês aí só falam em comida, e quando vocês forem encontrar para Jesus só vai ter sopinha. E eu respondi para ela lá no post, acho que é Gisele que ela chama, né? E eu respondi para ela lá no post assim: olha, Gisele, as sopinhas sustentam muito, viu? E são revigorantes. E de fato, né? De todo o conhecimento que a gente tem e de todas as experiências já ouvidas, né? Às vezes aquela sopinha que eles tomam um pouquinho, né? Igual o André Luiz, né? Que olhou o dele, tinha só um pouquinho, queria do outro, né? Que tinha mais. Às vezes você toma aquele pouquinho, né? Você fica parecendo que comeu um pratão mesmo, né? Porque aquilo não é a questão da quantidade, mas é o que está ali dentro, o que está nutrindo aquele líquido, viu? E no mundo espiritual não tem só líquido, não. Vocês lembram lá de Patrícia, né? Existem o quê? Frutas, né? Então é uma alimentação mais leve, né? E a questão é o seguinte: principalmente quando você tem equilíbrio e quer, né, relembrar sabores de coisas que existiam, que existem na Terra, mas que não fazem parte do mundo espiritual, você pode sim experimentar novamente. O problema é a quantidade, tá? Tudo é feito de acordo, né? Tudo é feito sem excessos. E à medida que você vai tendo entendimento, vai tendo equilíbrio e vai aprendendo a se nutrir de outra forma, né? Você vai entender que não precisa mais dessa alimentação, porque você está em espírito e apenas resquícios da terra, né? Do mundo terreno, do corpo físico, tá? Mas lá tem. Não ri de nós, não. Nós vamos encontrar lá também, né? Só que nós vamos poder pegar só um pouquinho. Esse é o problema, né? Mas eles sabem onde cada um escorrega, né? E eles, com a paciência que têm, vão tentar fazer aí da melhor maneira. Pode ter certeza disso. Então vamos lá. Num átimo, o portador trazia 3 taças com róseo líquido aromatizado em safrina bandeja. Este, ao meu ver, é o melhor refrigerante que encontrei aqui até agora, porque tem pretensões a sedativo. Ixi, refrigerante, eu não tomo refrigerante. Avisou a dama quando se viram de novo a sós. Evelina sorveu um golo, avidamente, com a impressão de haver bebido um néctar, mais vaporoso que líquido. O inesperado reconstituinte revigorava-lhe as forças, ao mesmo tempo em que lhe reacomodava os pensamentos. Estou melhor, notificou de súbito, graças a Deus. Alzira sorriu e confirmou a disposição de palestrar, dando aos amigos todos os esclarecimentos que lhes fizessem possíveis. Fantine segredou: voltando ao assunto, não considera a senhora que nos achamos sobre assistência especializada do ponto de vista da mente? A princípio, aclarou Alzira, também pensei assim. Notem que nos sentimos aqui de pensamento mais leve, cabeça sempre mais clara por dentro. As ideias fluem com tanta ligeireza e espontaneidade que parecem tomar corpo junto de nós.
Concordo em que nos encontramos num tipo de vida espiritual diferente, muito diferente daquela em que vivíamos até a nossa vinda para cá. Apesar disso, porém, não creio estejamos nós num manicômio. Certamente já sabem que estamos rodeados por vida citatina muito intensa. Residências, escolas, instituições, templos, indústrias, veículos, entretenimentos públicos, que, disseram Evelina e Ernesto a um só tempo. É como lhes digo, isto aqui é uma cidade relativamente grande, nada menos de 100 mil habitantes, e ao que dizem, com administração das melhores. A senhora já conseguiu alguma experiência lá fora? Já se afastou alguma vez destes muros? Interrogou Ernesto, a desfazer-se em curiosidade. Sim, na semana finda, obtive permissão para visitar uma família que não conhecia, acompanhando 2 amigas. Até agora, essa foi a única vez em que me ausentei do hospital. E posso afirmar que a excursão foi realmente deliciosa, conquanto o pasmo de que me vi tomada ao fim do passeio. Que viu e a quem viu? Sondou Ernesto. Não se aflijam, vocês conhecerão tudo a seu tempo. A cidade é linda, uma espécie de vale de edifícios, como que talhados em jade, cristal e lápis lazuli. Arquitetura original, praças encantadoras, recamadas de jardins. Creiam vocês que caminhei fascinada, de rua em rua. O irmão Nicodemos, pois assim se chama o dono da casa, acolheu-nos com muita gentileza. Apresentou-me a filha Corina, uma bela jovem, com quem para logo simpatizei. Íntima de uma das amigas que eu seguia e com a qual entraria em combinação sobre assuntos de serviço. Salientou a alegria festiva do lar, falando-nos de esperados júbilos domésticos. Mostrou-me os lustres novos, as telas e os vasos soberbos. Tudo seguia num crescendo de doce surpresa para mim, quando surgiu a bomba. Achava-nos no terraço, admirando um canteiro de jasmim suspenso, quando ouvimos o sonho de amor, de Liszt, não sei se pronuncia assim, tocado ao piano. Corina informou-nos de que o pai dedilhava o instrumento com grande mestria. Estremeci-me de tal modo que manifestei o desejo de ouvi-lo mais de perto. A nossa anfitriã conduziu-nos de imediato à sala de música. E foi um deslumbramento. O irmão Nicodemos, absorto, revelava-se num mundo de alegrias profundas de que irradiavam da vida interior em forma de melodia, das notáveis melodias que se sucediam umas às outras. Em dado momento, apontei. Ele parece mergulhado num longo êxtase, tocando como quem ora. Ao que a filha respondeu: estamos efetivamente muito felizes. Minha mãe, ao que sabemos, deverá chegar nesta semana. Ela está de viagem? Perguntei com a maior naturalidade. A moça esclareceu: minha mãe virá da terra. Quando ouvi isso, experimentei horrível choque, como se acabasse de receber uma punhalada no peito. Faltou-me ar. Entrei desprevenida numa terrível crise de angústias. A simples ideia de que nos situávamos em lugar fora do mundo que sempre conheci me fazia voltar às dores anginosas que desde muito tempo não registrava. Corina me entendeu sem palavras e trouxe um calmante. Meu estado de perturbação ao que observei se comunicou a todo o ambiente, porque o dono da casa interrompeu-se de improviso, quando escutava um belo noturno. Via-me prestes a desmaiar. O pequeno grupo congregou atenções junto de mim e fui levada ao ar livre. Sentaram-me numa poltrona de pedra, semelhante ao mármore. Tateei com força o respaldar da curiosa cadeira e, ao verificar a dureza do material sobre minhas mãos, comecei a tranquilizar-me.
Em seguida, olhei para o céu e vi a lua cheia, fulgindo com tanta beleza que me asserenei de todo. Percebi a sem-razão do meu susto e refleti de mim para comigo. Por que não existirá uma cidade, uma vila, um lugarejo qualquer de nome Terra? O quadro que me cercava era positivamente um recanto do mundo. Indiscutivelmente, a esposa de Nicodemos estaria sendo esperada de alguma aldeia anônima. Ruminava minhas conclusões, quando o chefe do lar indagou compadecido. Há quanto tempo nossa irmã Alzira está conosco? Pouco mais de 2 meses, participou uma de minhas guardiãs. Nada mais se comentou a meu respeito. A visita foi encerrada. De retorno ao hospital, as irmãs a quem seguira, por sinal 2 excelentes enfermeiras, não fizeram a mínima referência ao meu sobressalto. Não tem trocado ideias com mais ninguém? Objetou Fantine interessado. Apenas durante os banhos. Ouço uma que outra companheira. Em cada uma encontro a dúvida, pairando. A maioria supõe que nos vemos defrontados por outra vida. Nenhuma delas tem certeza absoluta, interveio a senhora Serpa. Unicamente a senhora Tamburini se mostra plenamente convencida de que não mais nos situamos no domicílio terrestre. Contou-me que vem frequentando um gabinete de estudos magnéticos aqui mesmo em nossa organização hospitalar e sujeitou-se a testes que lhe deram a confirmação de que não está de posse do corpo físico. Escutei-a com atenção e ela acabou convidando-me para algumas experiências, mas agradeci a gentileza sem aceitá-la. Essas histórias de clarividências e reencarnações não me afinam com a minha fé católica. Ah, a senhora é católica? Interrompeu Avelina. Oh, sim. E já que respiramos do clima de grande cidade, não temos aqui sacerdotes? Sim, temos. Já se entendeu com algum deles? Estou convidada para visitar uma igreja e farei isso. Logo obtenha permissão. Devo, porém, dizer-lhe que, segundo informações de boa fonte, os padres são muito diferentes nessas paragens. Em que sentido? Dizem que são sacerdotes médicos, professores, cientistas e operários, e não se restringem ao serviço da fé. Prestam socorro espiritual eficiente e positivo em nome de Jesus. Fantine observou que o pátio esvaziava. Todos os doentes se recolhiam. Alzira, a nova amiga, apalavrou novo encontro para depois, enquanto cumprimentava as despedidas. Logo após, Ernesto e Evelina regressaram aos aposentos na expectativa de se reverem no dia seguinte. E assim a gente encerra o capítulo 7. Então, nós vamos lá para as explicações, né? O que esse capítulo trouxe para nós, mais uma vez, né? Para que nós possamos continuar entendendo que as coisas não são tão fáceis de imediato, né? Até quem é espírita dá trabalho, né? Imagine aí uma pessoa que não tem nenhum entendimento, seguia uma outra religião, não acreditava, né, que a morte era do corpo físico e que permaneciam vivos, né? Então continua se arrastando, né, gente? Então veja bem, vamos abrir aí uma reflexão para o caso da Alzira, né? A Alzira sai com 2 amigas, chegam, é muito bem recepcionada. Só que quando ela ouve a notícia da filha, né, que eles estavam ali felizes que a mãe ia vir da terra, né? O que acontece? Ela se assusta tanto ao ponto de passar mal, né? Ou seja, eu não estou na terra, né? E todos aqueles sintomas, quando quando o pensamento é ligado à terra, todos os sintomas que ela tinha do corpo físico começam a ressurgir novamente, né? Então, por que isso? Porque ela vibrou com aquela energia negativa de quando ela estava doente, né?
com essa ideia de eu estou no hospital, eu caí lá em casa, eu estou no hospital, eu ainda permaneço, né, doente, né? E vamos também ter um olhar o seguinte, eles também nos aguardam do outro lado, né? A família está feliz, o pai está tocando piano, por quê? Eles estão em festa, porque a mãe vai chegar na terra, né? Então eles já tiveram ciência que ela vai chegar. Então quando eles nos esperam o tempo todo, mas quando eles têm ciência, né, o que eles fazem? Eles também nos esperam, eles também arrumam a casa para poder nos receber. E a dona Alzira, né, volta aí, né, para o hospital e percebe-se, né? Já faz mais de 2 meses que ela está lá. Então, o que ele traz para nós? Olha, ela está socorrida, ela está amparada, né? Porém, ela ainda acredita se estar na terra. E as coisas vão ser contadas de forma gradual, né? Para quê? Para que não comprometa, né, o bem-estar que já se conseguiu até agora, né? Então joga uma palavrinha, uma já disse lá no capítulo anterior, olha, eu tive ciência, alguém já falou aqui que estamos todos mortos, né? Mas pela não aceitação ainda é que eles continuam nutrindo, né, esse tipo de informação, achando que eles estão de fato num hospital, né? Eles ainda não começaram a ligar os pontos, né? E nesse capítulo vem uma outra dizendo para ela, olha, eu já tive experiências aqui de que eu não estou mais no corpo físico, né? E elas têm ainda uma certa rejeição. Esse negócio de reencarnação, de clarividência, eu não quero saber, né? Eu sou católica. E isso é normal, viu, gente? Vir trazendo. A gente não leva resquícios do corpo, é natural também que a gente leve resquícios da mente, resquícios daquilo que a gente acredita, né? E ela fala já de antemão, olha, os padres aqui não são igual aos padres terrenos. Eles não se limitam apenas em ficar no exercício de Jesus, mas eles trabalham, né? Tem enfermeiros, tem médicos, tem professores e etc. Ou seja, é todo mundo em comum acordo para que o local ali possa levar a todos, né, o melhor, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, eu quero que vocês guardem para vocês o seguinte. Nós precisamos dar tempo aos nossos entes. Mais uma vez eu dizendo isso aqui, né? Porque embora eles possam, imagine, né? Tantos que estão permanecendo, né? A Terra está aí lotada, né? Tantos que estão permanecendo. E quando a Alzira fala lá que em breve, né, ela vai poder decidir se permanece lá ou não, né? Então é a questão do seguinte, o que é isso, Ana? É a oportunidade de exercer o livre-arbítrio, né? Mas a espiritualidade não vai soltar ela em campo aberto. A espiritualidade vai esperar que ela tenha entendimento, que ela tenha aceitação, que ela tenha equilíbrio, que ela entenda perfeitamente o que aconteceu. Aqui, Dani, ó. Perfeitamente o que aconteceu, né? Para quê? Para que ela possa decidir. Porque ela está com ideia fixa na Terra, né? Então você tem o livre-arbítrio. Ninguém fica preso no mundo espiritual, tá? Então, quando as pessoas viram e falam assim, tem que ter permissão para ir na Terra. Muitos têm a ideia dessa permissão como sendo assim, nossa, mesmo se eles quisessem vir, eles não poderiam, porque eles não vão deixar. Mas isso, gente, é cuidado.
tá? Isso é cuidado. Por quê? Porque se está socorrido e está amparado, precisa de equilíbrio, precisa de entendimento, precisa de cuidado, sobretudo, né? Então, leva-se embora, porque teve merecimento, etc, etc. Foi embora. Então, enquanto eles estiverem ali, enquanto eles forem pacientes, né? Eles vão estar ali abraçados por toda a espiritualidade e vão permanecer se assim desejado, né? Agora, se você já tem consciência, já tem entendimento, tem um certo equilíbrio, olha, a sua situação é essa. Agora você vai sair desse hospital e vai ir para uma cidade espiritual, para uma colônia espiritual. Eu não quero, eu não vou ficar, eu vou ir para minha casa, né? É respeitado o livre-arbítrio de cada um, tá? Eles não vão deixá-los aí a bel prazer, porque se eles o socorreram, se ele tem esse merecimento, ele ainda não tem apenas entendimento, né? Vai deixá-lo aí à mercê dos outros espíritos para poder fazer deles o que quiserem, né? É a mesma coisa de pegar uma pessoa, né, uma criança, né? Porque a gente, quando retorna, principalmente sem entendimento, a gente nada mais é do que uma criança, né? Não sabe lidar com aquele ambiente. Você não vai pegar aquela pessoa e jogá-la num local perigoso, né? A não ser que, primeiro, ele não tenha sido socorrido, não tenha tido merecimento, ou então ele desencarnou consciente e ali permanece na Terra, né? Porque o caso de Evelina, o caso de Alzira e o caso de Ernesto, né? Evelina e Ernesto desencarnaram na cirurgia, né? A Evelina depois, um pouco depois da cirurgia, mas eles chegaram adormecidos, né? O que é diferente da questão de quem desencarna, desencarna e tem consciência, está acordado e falou, opa, eu não vou embora, né? Ou seja, já entendeu o que aconteceu. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso, tá? Então nós vamos aí dar tempo aos nossos entes. E todas as vezes que nós lembrarmos dele, é jogar para eles muito amor, né? Jogarmos para ele paz, para que eles, dentro dessa confusão mental, que isso é um estado de perturbação, tá? Embora ele não se agravou ainda, né? Porque no decorrer aqui, a hora que realmente saber o que aconteceu, pode, né, agravar, mas todas as vezes que você faz uma prece para o seu ente, você joga para ele energia de bem-estar. Apesar de, às vezes, pode estar passando por momentos confusos, turbulentos, mas está tendo serenidade, está tendo paz, está tendo força para poder perseverar, tá? Então essa é a mensagem aí do capítulo 7. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa?